Aí, estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Fórum Abratene. Vamos agora, já estamos todos aqui preparados, esperando só o pessoal ir entrando aí. Dá uma boa tarde geral para todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Aqui é Boa tarde a Luiz. todos. Satisfação aí tê-los aí novamente aí no evento da Bratene. Vamos ver aí, estamos já com mais de 30 pessoas aí já conectados, né? O chat está liberado a todos, só fazer um teste aqui. Boa tarde a todos. Aí, legal, o pessoal já está mandando mensagem aqui no chat. Bacana, legal. Ronaldo, Williams, Marcos Melo, Davi, Jaime. Boa tarde a todos. Alessio. Tem algumas pessoas que acabam entrando pelo... Pessoal, é muito importante vocês entrarem pelo link da inscrição que vocês fizeram. Cada um faz a sua inscrição individual e recebe um link. Se tiver mais alguém da empresa de vocês que vai entrar ou vocês vão assistir junto, não compartilhem o link, porque dá conflito. Ele não é igual ao do Zoom. O Zoom permite que você, com o mesmo link, entre a mesma pessoa várias vezes. Era até um problema que a gente tinha nos eventos, que às vezes entrava 10 pessoas numa empresa com o mesmo link. Aí ficava o mesmo nome. Mas aqui no Teams ele não permite. Então, se já tem alguém da empresa conectado, você tem que fazer o teu registro e receber o link exclusivo do evento. Ok? Esperar mais um minutinho aí. Enquanto isso, André, vamos vendo aí, a gente está aí com uma equipe aí, tanta equipe da SPS já conectado, estamos vendo o Jason aí também, da PowerCon. Então a gente está com o José Edson aí, lá da Bahia aí, presente. O pessoal da Logmaster também está presente, né? Então estamos vendo aí a Gabriela Reis, né? O Flávio está por aí. Eu vi também aí que estamos o Ney aqui do Rio Grande do Sul também está presente, né? Então além dos anfitriões aí que nos dão aí o prazer da presença e vamos aprender um pouquinho com esse time de peso aí. Exatamente. Legal, Luiz. Bem, deixa eu... O Ney, você agradeceu o Ney entrou, Luiz, que parece que ele está aqui no eu lobby. vi aqui aguardando o lobby, tem duas pessoas, tanto a Michelle quanto... Só que eu não estou conseguindo... Estão esperando ali. Eu vou autorizá-los. Tu tem aí? Senão eu estou com duas pessoas então, aqui. Só que aí eles entram, quer ver, quando eu autorizo, geralmente a pessoa entra como palestrante, se ela não entra pelo link dela. Então, deixa eu ver se eu vi que o Ney saiu ali. Agora ele saiu lá do lobby. Eu acho que todo mundo entrou. É. Tô vendo o Ney aqui. Ney, dá um oi para nós aí no chat. Entrou. Tá aqui, tá conectado. Ah, legal. Ótimo. Estamos todos aí. Então, acho que podemos dar início já, respeitar o horário aí, já são 4:06. Dar uma boa tarde oficial a todos aí, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro Fórum Abratene desse ano, recheado de algumas caras já conhecidas do nosso público aqui da Abratene. Temos o Walter da CID, temos o Caio da Delta, temos o Marcos Donato da PHD, que já participaram tanto do fórum quanto de outros eventos da Abratene, né? E temos hoje aqui o Bernardo representando a NHS e temos o Vinícius representando a Intelbras. Estão se juntando ao time aí para a gente bater esse papo hoje. Depois eu vou abrir espaço aqui, a hora que começar a fazer o jabá inicial Abratene, eu vou abrir espaço para cada um se apresentar, falar um pouco, o nome, o que faz na empresa, o que representa, enfim. E aí a gente começa, a gente tem alguns temas aqui que a ideia é a gente debater,
A participação de todos via chat é super bem-vinda. A gente vai estar monitorando aqui, eu, o Luiz e o Marcos Butti. Estaremos aqui mediando e ouvindo aqui as respostas. E no final do evento teremos sorteio de brindes. Aí todos os participantes gentilmente cederam alguns brindes para a gente fazer um sorteio, uns brindes bem legais. Então fiquem até o final do evento, porque nós vamos ter sorteio individual, nós vamos fazer ao vivo aqui, assim como fizemos no último fórum. E vou começar fazendo o jabá aqui da Bratene, então... É isso aí, né, André? Acho que o mais importante, né? É o terceiro fórum, né? Então, eu acho que para quem já conhece a Bratene e tem acompanhado o crescimento desse ecossistema, além do fórum, que eu acho que um dos fóruns nesse modelo, né, através de uma associação que consiga, tem como objetivo essa união, um ecossistema em que a gente possa hoje convergir para um objetivo único desse nosso segmento, né? Então, eu posso dizer, né, André, que a gente foi o primeiro ecossistema hoje conseguimos colocar numa sala, né, empresas que a gente sabe que tem nichos similares, mas cada um com a sua especificidade, né? E eu fico muito feliz e que já estamos no terceiro, fora os eventos que nós temos individuais aí com cada um dos players. Então, a Bratene tem como objetivo aproximar os desafios e através de compartilhamento aí com experiências diferentes, a gente conseguir alinhar ações e compartilhar experiências que deram certo e até discutir experiências que possam ser melhoradas num objetivo comum a todos, né? Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Bratene? Passe um e-mail lá para expansão@bratene.com.br, eu vou colocar no chat depois, ou para presidência@bratene.com.br. Eu e o André temos essa responsabilidade aí de tá fazendo com que esse ecossistema chegue num número, né, de associados. Já estamos num crescimento muito grande, mas quanto maior é o grupo de elementos aqui convergindo para o mesmo caminho, com certeza os nossos resultados vão ser maiores. Então, André, está feito aí o jabá, vou encaminhar o e-mail para todos aí. E é só relembrando, então, após o evento, a gente tem ali os e-mails de quem fez, nós vamos disparar uma comunicação e quando vocês receberem isso e tiverem interesse, vão marcar um bate-papo. A gente vai ter todo o prazer aí em falar um pouquinho sobre a Bratene e mostrar os benefícios aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, André? Legal, Luiz. Só reforçar uma coisa que, para quem ainda tem interesse em associar, mas tem dúvida, é muito fácil, gente. A gente faz uma call, a gente marca um horário que for mais conveniente, eu, o Luiz, a gente entra, apresenta o que a gente tem feito, o que a gente pode oferecer, como é que funciona para se associar. Então, hoje a gente tem a vantagem do online aí que permite a gente fazer reuniões muito fáceis. Então, quem tiver dúvida, quiser entender um pouco mais sobre a Bratene, por favor, nos procure. Eu coloquei os 2 e-mails aí no chat ou pelo nosso site também tem um formulário, qualquer canal, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, estamos em todo lugar. Esse ano, aliás, começamos um trabalho agressivo de divulgação aí em LinkedIn e Mídias Instagram sociais, né? também. Isso. Exatamente, também querendo trazer resultado para os associados. A gente tem um projeto para 2016, né, para 2026, né, Luiz? 2026, isso aí. Estamos com um plano estratégico 2026 aí com muita coisa positiva e eu tenho certeza aí que todo associado aí vai conseguir se aproveitar hoje desses investimentos que são para vocês aí. E só para reforçar, passamos aí de 60 pessoas, tá? Pessoal, somos 60 pessoas aí quem participa desse evento sabe que é um número, né, que é expressivo, e a gente sempre tem aí um número, principalmente no Abratene aí, no fórum, né, que representa esse marco aí para o Brasil aí. Tá bom? Muito bom. Legal. Bem, eu vou primeiro abrir espaço aqui para cada um dos nossos convidados se apresentarem brevemente aí, para a gente poder começar o evento. Quem quer começar? Não brigue, não, todo mundo junto, não. Vamos lá, vamos de Bernardo cada vez. levantou a mão. Levantei Legal. a mão aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar trocando uma ideia aí com vocês. Bom, falando um pouquinho sobre minha experiência, eu sou graduado em engenharia ali pela
Universidade Estadual de Santa Catarina. Já conheço, acho que alguns aí, já troquei uma ideia, já pude visitar um ou outro. E, bom, minha experiência aqui, falando um pouco mais sobre minha carreira, eu tenho 7 anos dentro do setor aqui de produtos, né, de parte de gestão de produtos. E dentro da indústria aqui de energia, da parte de no-breaks, eu trabalho há 3 anos e meio, completar 4 anos no começo do ano que vem, dentro aqui da NHS, tá? Então, contando um pouquinho brevemente aí sobre minha experiência, sempre focado na carreira na parte de produtos e com essa experiência aí de quase 4 anos aí dentro da parte de energias, né? Seria isso. Legal, Bernardo. Boa tarde, Quem pessoal. vai agora? Então vamos começar pelos debutantes, né? É um prazer estar aqui também, agradeço muito o convite aí. É uma honra estar entre os gigantes aí do mercado de no-breaks. Sou o Vinícius, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, com mestrado de eletrônica de potência e especialista em engenharia de software. Tenho 8 anos aí de experiência no desenvolvimento de no-breaks na Intelbras, no desenvolvimento, e ultimamente passei para a cadeira de engenheiro de aplicação dos no-breaks, mais voltado aí para o design das aplicações do no-breaks grande porte, né, com dimensionamento de bancos de bateria e colocar os nossos no-breaks aí, auxiliar os nossos executivos de venda, colocar no mercado, né. Bacana. Legal, Vinícius. Quem vai agora? Caio? Ô, Caio, tá aí com uma... Vamos lá, Caio. Tua Tô vez quietinho agora. aqui, meu. É, Bom, boa tarde. Agradecer novamente o convite da Abratene aí. Acho que eu vou pro meu 3º ano, o quarto evento já com a Abratene, então agradecer novamente a confiança minha e com a Delta também, né? Isso é importante. Agradecer todos os presentes aí. Acho que não sei como foram os outros, mas eu acho que dos que eu participei, esse é o recorde aí, mais de 60 pessoas, então. Talvez fazendo essa finaleira do ano aí tenha dado resultado, né? Então acho que talvez até o último evento aí que a gente tenha participado. Então acredito que quase todos ou todos me conhecem, né? Eu sou o Caio, estou como gerente aqui da Delta, né? Já completei 3 anos na Delta, tenho mais de 13 anos de mercado aí, entre outras empresas. Com foco sempre nos parceiros, né? Então, minha ideia aqui é sempre o crescimento dos parceiros, conheço a maioria, e vou tentar aqui, achei, com os colegas aqui, a gente tentar traçar algumas diretrizes, talvez até alguns panoramas para os próximos anos, tá bom? Então, valeu, tamo aí. obrigado, Caio. Obrigado. Maravilha. Perfeito. E Vou aí? falar agora, hein, Walter? Dá um espaço. Primeiramente, agradecer a mais um convite da Bratene, o Luiz, o Marcos, o André, já amigos já de longa data. E é sempre um prazer poder estar participando desses eventos e poder estar colaborando de alguma forma aí com a experiência que a gente tem no mercado. Eu não tenho muitas, são só 25 anos aí de área, praticamente. Esse segmento maluco. Debutante, né? Pô, não sei por que que o Walter tá rindo, né, Walter? Então, pois é, eu vi o Walter rindo, eu estou imaginando. Não, mas essa é uma área encantadora, né? Desafiadora, mas ao mesmo tempo é um setor que ele permite que a gente consiga expandir, sair da nossa zona de conforto e obrigatoriamente ter que buscar alternativas para inovação e para continuar crescendo e se mantendo no mercado, né, de forma sólida, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Bom, acho que agora é minha vez, né? Walter com W geralmente é final do alfabeto. Apesar de que se fosse pelo tempo, talvez eu teria prioridade já. Mas, bom, obrigado aí. Estaria na fila preferencial, né, Walter? Quase isso, já estou quase tirando a carteirinha. Obrigado, Bratene, pelo convite. É sempre uma honra estar junto com vocês nesses eventos. Obrigado a toda a plateia. Eu sou Walter Soares, atualmente atuo como gerente de desenvolvimento de negócios da C&D Technologies,
É um fabricante de baterias americano, atua a nível de região Latam, né, toda a região Latam, apesar de que minha base é Brasil, né. Tenho aí, não sei se eu falo, 40 anos de experiência, sem contar a infância, né, dentro da área, dentro do setor de sistemas de energia, equipamentos de sistemas de energia, sendo que os últimos 25 anos praticamente dedicado a soluções, desenvolvimento de soluções de baterias. Estou à disposição, vamos ver se eu consigo contribuir, mas estou achando que hoje eu vou aprender mais com essa turma jovem que está chegando aí cheia de ideias, hein? Legal. Legal. André, eu acho assim, eu até vi o Caio comentando sobre o tempo aí de experiência, né, já nesse mercado, o Walter aí, que é um nome respeitadíssimo aí nesse mercado, e é importante a gente falar que a Bratene, ela tem como objetivo trazer esses pilares que hoje essa evolução tecnológica traz nesse nosso mercado, que muitas vezes a gente acredita assim, nossa, não mudou nada. De 30 anos para cá, falamos sobre baterias, mas o Walter sabe o que a revolução que nós tivemos em tecnologia em cima de baterias, né? E na parte de no-break, então, se a gente for olhar para o que se olha hoje, em comparação ao que nós tivemos lá atrás, hoje se fala em escalabilidade, hoje se fala em redundância, confiabilidade, hoje se fala em eficiência. Então, esse mercado mudou muito, né? Hoje, esses 3 pilares são estratégicos para qualquer profissional dessa área. Então, é isso que a gente quer, esses profissionais que estão aqui, essas referências que estão aqui, é para essa nova visão dentro de um mercado de disponibilidade de missão crítica. Então, aproveitem o máximo aí, explorem o máximo aí esses professores e que sejam mais um fórum debate da Bratene de sucesso como foram os outros aí. Legal, legal. Bem, a ideia aqui, eu vou começar, o tema do debate é o que esperar do mercado de no-breaks e baterias nos próximos anos. Então, a ideia aqui é a gente passar por alguns temas e tentar trazer para o nosso associado e para as empresas do mercado algum tipo de direcionamento ou algum tipo de orientação de onde o mercado ou para onde o mercado está caminhando, quais são os movimentos, como é que cada empresa tem visto isso, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é sobre exatamente isso, esse panorama de demanda. É uma demanda crescente, uma demanda que está aumentando, uma demanda que vai explodir, é uma demanda que está retraindo. Como é que cada um de vocês tem visto esse segmento? Fala-se muito de data center. Aliás, o fórum do ano passado a gente falou sobre data center e oportunidades, né? E continua se falando muito de data center, enfim. Então, eu queria que cada um falasse um pouco aí como é que vocês estão vendo o mercado nos próximos anos, onde estão as oportunidades, né? Para onde os nossos associados devem estar olhando, colocar suas energias e se preparar para o futuro. Comecem, fiquem livres aí, pode ser ordem alfabética, por ordem de idade, por ordem de... Fiquem à vontade. Eu vou dar a entrada aqui, tá? Falando um pouco sobre o panorama na demanda, né? O mercado de energia crítica ele é um mercado iminente e que ele tem demonstrado crescimentos aí ao longo dos anos, né? Isso não olhando só para o Brasil, mas é de uma forma globalizada. Então, muito disso nos últimos anos, e é para onde particularmente, né, eu tenho olhado entre 2026 e 2030, do que vem pela frente, muito impulsionado pela parte de inteligência artificial e o crescimento dos data centers, né? Então, quer dizer, o avanço da inteligência artificial, ela estimula que você tenha data centers muito mais robustos, né? E, consequentemente a isso, olhando para o nosso mercado, a gente está falando sobre ambientes de criticidade de energia, né? Então, hoje eu acho que já se mostra no Brasil um crescimento de consumo de energia que deve variar em torno aí de 3,5% a 4,5% ano, né? E estudos apontam que para os próximos anos essa base de crescimento ela deve se manter, né?
No Brasil, além do mercado de data center, se olha também pela expansão do mercado de carros elétricos, né? Então, cara, você tem mais carros sendo vendidos e, consequentemente, mais consumo de energia, né? Então, eu acredito que a gente esteja no momento correto, entendeu? E no setor correto, porque se exigirá cada vez mais, olhando para a nossa parte privada, né? Lógico que o governo, os países, eles têm que fazer a sua parte também sobre renovação de estrutura, investimentos, tá? Mas olhando para a nossa parte, para o nosso setor, a gente está no momento adequado. Então, você tem mais data center, se exige uma energia mais confiável, se exige sistemas de UPS mais precisos, se exige sistemas de baterias com melhor tecnologia e maior durabilidade. Então, eu enxergo com bons olhos de crescimento o nosso mercado de energia crítica dentro dos próximos anos. Bernardo, levantou a mão e pode ir você. Vai lá. Acho que muito de acordo com o que o Marcos falou, acho que basicamente resume a minha ideia aqui, a minha visão, acho que a visão dentro do NHS também, de para onde o mercado está se movendo e para onde a gente precisa dar uma atenção maior, né? Principalmente nessa parte de data center, o mercado de carros elétricos, com certeza, e também alguns sistemas de armazenamento, né? Os ESS, o BESS, comumente conhecido, quando a gente usa baterias de lítio, né? Que de modo geral, assim, acho que para complementar, mas seguiu muito de acordo com o que o Marcos comentou, mas para complementar, a gente vê que a tecnologia ela evolui em cima de uma mesma solução, né? Então, digamos assim, com a mesma ideia de um no-break, mas isso derivando para aplicações mais específicas cada vez mais, né? Então, uma aplicação específica para data center, uma aplicação específica para carregadores veiculares, um sistema de armazenamento de energia para o peak shaving, né, que a gente tem escutado bastante, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente sabe que a conta de energia elétrica ali, às vezes fica um valor bem alto, né? Então, a gente vê cada vez mais uma especialização, vamos dizer assim, dentro desses produtos, para que a utilização deles seja de melhor maneira ali, né? Mas seria, acho que, só para complementar ali o que o Marcos falou. Uhum. Vinícius. Queria adicionar também o que já foi dito aí pelos colegas. Data center em si está muito em voga, né? Principalmente porque depende de um serviço crítico. É um serviço crítico que depende basicamente de energia, né? Não tem o que fazer. Pode ser o melhor servidor que tiver, pode ser um servidor aí de IA, pode ser um servidor de colocation, qualquer tipo de serviço voltado a data center, sempre vai depender aí da fonte de energia, né? E a gente vê que o sistema, mesmo com todos os investimentos, aí, o próprio dado da ANEEL mostra até que a energia ela tem aumentado a qualidade, né? Se a gente focar principalmente ali nos dados de DEC e FEC, né? Porém, os nossos serviços estão cada vez mais críticos, né? O mundo está cada vez mais conectado e a gente está precisando de disponibilidade de basicamente tudo, né? Hoje em dia, se a gente for considerar 20 anos atrás, a gente não tinha um celular, uma conta de banco no celular, então um meio de pagamento que precisa também de uma rede funcionando. Então, qualquer serviço que fique fora do ar um pouquinho já gera um prejuízo enorme. Então, o no-break ele já se tornou um dispositivo legado, né? Então, o no-break ele é atemporal. Pode mudar o nome, mas a função dele ainda vai continuar existindo, né? Principalmente para os serviços críticos, como, por exemplo, os data centers de IA, que agora está bem falado, que com certeza vai precisar, mas a gente não precisa só se limitar a isso, né? Então, tem muitas cargas legadas em ambiente fabril aí que realmente sempre vão precisar, né? E a quantidade delas são bem expressivas, porque tem indústria aí para todo lado, né? Então, a indústria também é um grande consumidor e a cada vez que aumenta aí a economia, vai aumentar também a necessidade de no-breaks, não só para esses sistemas de alto nível, que seriam os data centers, mas também os sistemas mais comuns que a gente acha que inclusive a gente acha que nem precisa de no-breaks, né? Mas no fim das contas, o no-breaks vem lá para auxiliar tanto na qualidade de energia quanto em backup de energia em curto período de tempo, né? Então, eu vejo que o no-break, ele se tornou, né, os no-breaks de médio porte aí, eles se tornaram um equipamento legado, né?
meio que obrigatório, dependendo do local de instalação, né? Certo. Caio, você levantou a mão aí também. Walter, desculpa, eu vou te deixar por último de novo, cara. Tem problema, vamos lá. Bom, quando a gente fala aqui de planos de 5 anos, né? Eu gosto de também traçar alguns paralelos de passado, né? Então, a gente sempre olha assim, vamos traçar um 5 years plan aí para os próximos anos. Então, o mercado, principalmente de tecnologia, ele sempre atuou da forma de expansão e consolidação. Expansão e consolidação. Se a gente voltar lá atrás, citou celular, vou até passar essa época do celular. Então, .com, na época do .com, início dos anos 2000 ali. Aceleração, consolidação. Depois, hyperscale, cloud, né? Vamos dizer, com as clouds ali, começo de 2010. Aceleração, consolidação. Agora, inteligência artificial, a gente está nessa curva de aceleração ainda. Acredito que a gente não chegou na curva de consolidação, né? De inteligência artificial, principalmente para o Brasil. Então a gente tem os primeiros espaços privados de inteligência artificial sendo instalados esse ano no Brasil. Acredito que para o próximo 2026 e 2027 ainda é essa curva de aceleração bem alta para depois vir a consolidação. Talvez os 5 anos que era ali do tempo de .com, de cloud, ele seja mais curto, porque a tecnologia ela tende a cada vez mais ser acelerada, mas ainda a gente está nessa curva de aceleração, tá? Principalmente para o Brasil. Falando de outros mercados, né? A parte de inteligência artificial, data center, ela é meio batida, então eu tenho percebido, tá? Dois mercados que têm chamado a atenção nos últimos anos, que é grandes infraestruturas, público-privada. Então a gente fala de infraestrutura de aeroportos, portos, investimento bastante forte com essa parceria público-privada, tá? Então é um mercado que eu creio que nos próximos anos tem uma expansão bem alta. E também grandes obras de infraestrutura, rodovias, pedágios, túneis, também uma grande expansão para os próximos anos, tá? É um mercado que a gente fazia tempo que não ouvia falar, né? Então a gente ouviu lá quando era Copa do Mundo, Olimpíadas bombando, e agora eu tenho visto, ficou aí quase 10 anos parado, e eu tenho visto uma grande evolução nesse mercado novamente, tá? Legal, Caio. Bom, a vantagem de ficar por último é que praticamente falaram tudo, né? Eu compartilho aí da opinião de cada um. Só talvez reforço com a situação que tudo isso gera, né, todos esses investimentos em novos data centers, que realmente inteligência artificial precisa de estruturas muito grandes, são muito maiores, muito mais robustas, demandam muito mais energia. Paralelo a isso, nós temos uma situação de busca por energia limpa, energia renovável, onde estamos criando várias situações de gerações, e como é que fica toda essa estrutura, com essa distribuição, como é que fica essa rede a nível de Brasil, um país do tamanho do nosso. Óbvio que isso vai gerar instabilidades, isso vai gerar problemas, vai gerar algumas dificuldades que tornarão os UPS, os no-breaks, como um elemento essencial, né? Hoje, a gente vê muito na América Latina, assim, o pessoal investe nos UPS em situações realmente mais críticas, e nós vamos passar a ver isso daí em situações menos críticas também, por conta de instabilidade, por conta de uma situação de sobrecarga de rede, de distribuição, né? Uma vez que tudo hoje caminha para conectividade, tudo comunicando com tudo, e uma demanda de energia altíssima por vir aí pela frente, né? Legal. Vai lá, Luiz, diga. Eu gostaria até de fazer nesse mesmo panorama. Eu acho que vocês podem aí olhar o que o fabricante do outro lado, ele vê essa mudança, não digo uma mudança, né, mas um ecossistema que houve, assim, um crescimento, que é a questão dos data centers, né?
Eu me lembro aí, alguns anos atrás, eu até não vou falar minha idade aqui, mas na época que fazer um equipamento de 100, 200 kVA era meio raro, né? Hoje em dia nós temos isso, né? Equipamentos e demandas, né? Que tem um exponencial muito grande. E agora nós aí com a Redata, que é a questão dos data centers e essa explosão toda de infraestrutura que o Walter colocou, e nosso perfil do nosso associado, e aí fazendo esse link, né? O nosso associado, muitos deles possuem hoje como core business principal a área de serviço. Todos eles são agentes de negócios, mas possuem uma área de serviço como, às vezes, um motor motivador que atende empresas de 20, 30 anos, atendendo aí multiplayers. E uma coisa era nós falarmos lá atrás, máquinas de 10, 15, 20 kVA. Hoje nós falamos de máquinas de 100, 200, 300, 500 kVA, máquinas que realmente hoje estão sendo instaladas e precisam manter com muita ênfase esse nível de eficiência. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, essa elevação de kVAs ou quilowatts, né? E como é que vocês enxergam os próximos anos a especialização desse time Brasil? Também tinha uma pergunta. Deixa eu só, um minutinho só, André. Acho que o Caio está travado ou caiu a comunicação e ele está preocupado perguntando se aconteceu alguma coisa no sistema. Não, Tipo, acho que o André que saiu, ele estava travado aqui, É, ele acabou até o saindo. André, foi o André. Porque Mas deixa aí. eu, na minha imagem, estou vendo o Caio travado, está congelado. Mas ok, está aí já, tá. ok, vamos embora. Desculpe, Luiz. Beleza. Não, que Vamos isso, lá. qualquer coisa eu aceito o André de volta aí, não tem Tá problema bom. nenhum. Um ótimo ponto levantado pelo Luiz também, que soma aí ao panorama de demanda, porque o no-break em si é só máquina, né? No fim, o que vai gerar o valor para o usuário final, o que vai gerar valor para o data center é o serviço para manter o servidor ligado sem desligar, né? Não pode desligar nunca. E isso daí sempre vai andar de mão dada com um serviço bem feito de manutenção preventiva, ou seja, não, no break ele não se vende sozinho, ele não fica lá sozinho, ele sempre vai precisar de alguém junto ali, um parceiro técnico para fazer as manutenções, para fazer verificação de bateria. À medida que o kVA do no break vai aumentando, a gente aumenta também exponencialmente, né, a quantidade de baterias do sistema, então a gente precisa de pessoal capacitado em campo, né? Então é um ponto muito importante essas certificações que a gente tem que fazer aí com os nossos parceiros, né, treinamentos, certificações, para a gente dar aí o melhor material possível e ter mão de obra capacitada em campo, né, para atender o usuário final com a melhor solução possível, né, e sempre garantir a disponibilidade do serviço, né, que no fim é isso que vai agregar valor lá para os nossos servidores, para nossas indústrias e tudo mais, né, então o serviço ele está sempre junto com o no-break. Legal, Vinícius, legal. A gente fala muito que hoje o nosso grande diferencial é a qualidade de serviço, né? E o nosso associado sabe bem disso. Bom. Acho que o Bernardo levantou a mão. O Bernardo tá aí. Aí, Bernardo. Tá aí. Valeu. Eu acho que para complementar um pouco o que o Vinícius comentou ali, e muito de acordo com o que ele comenta, né? Cada vez mais a gente, ainda mais com essa escalabilidade aí das potências que a gente tem visto no mercado, principalmente pela necessidade, né? Muito mais a gente se fala agora em oferecer uma solução ao invés de um produto, né? De um hardware ou até de um serviço, né? É a integração do hardware com o serviço, com o software para a gente poder monitorar. Eu acho que quando a gente fala de 2030, né? Principalmente com essas potências elevadas, e a gente consegue ver isso até, algumas pessoas chamam de potências médias, até pequenas, né? Aqui na NHS a gente vai até os 40 kVA, mas a gente vê que para esse mercado, a partir do 40, 50, 100 kVA, a gente está falando da solução, né? A solução de vender o hardware, de conseguir monitorar e prestar o serviço quando precisa, né? Então, é a gestão de ciclo de vida do produto, né? Desde o momento da venda até o momento, às vezes, de uma troca desse equipamento, por retrofit, qualquer seja o motivo, é o processo inteiro, né? A gestão do ciclo de vida, desde o momento da venda até o momento da troca, isso vai fazer parte do processo, né? Então, acho que só para complementar um pouco, muito de acordo com o que o Vinícius comentou ali, a gente
a gente ter a capacidade de ser possível de ofertar essa solução, né? Então, poder fazer toda essa gestão desse ciclo. Uhum. Legal, Bernardo. Eu complementaria a questão ali de produto, solução e serviço com um quarto pilar, tá? Que é bem importante, até colocando esse paralelo que o Luiz falou, pô, mas tem os parceiros aqui, tem contrato já de 30 anos com o mesmo cliente, né? Ali, já faz a manutenção. Tem uma outra solução que é a solução financeira para esse cliente. E aí tentar entender como é que é o ciclo de compra dele. Vai ser via OPEX, via CAPEX, com pagamento parcelado, né? Então a gente tem que entender também como que o parceiro tem que entender qual que é a melhor forma de prover, não só o serviço, solução e software, mas também essa questão financeira para o cliente de vocês. Hoje vocês sabem que várias áreas da tecnologia têm passado para as a service, né, esse modelo de outsourcing. Acho que o PS ele vem caminhando há muito tempo para isso, mas também outras formas de leasing, sei lá, pagamento mais parcelado, isso o cliente tende a ver como valor também, tá? Uhum. Legal. Eu travei aqui, eu perdi um pouco o que o Luiz estava perguntando. Eu queria colocar uma pergunta, não sei se vocês falaram enquanto eu estava fora. Quando a gente fala de data center, como a gente falou no ano passado, e, enfim, ainda é um tema quente, muitas empresas da Bratênia, eu converso com alguns associados, e às vezes dá uma sensação de ser algo muito indireto, muito distante do mercado da maioria de nós, né? Porque data center está falando de potências muito grandes, muitas vezes o fabricante está lá direto, enfim. E a inteligência artificial, eu queria entender, na visão de vocês, se vocês acham que são oportunidades que vão ter para nós, somente oportunidades indiretas, porque precisa-se de mais IA e precisa de mais data centers enormes e, por consequência, vai precisar de mais energia e tal, mas como é que isso de fato se conecta no nosso dia a dia, né? Vocês entendem que a IA pode trazer um cascateamento de oportunidades, então você vai ter novos data centers gigantes, e você também vai ter uma camada de negócios sei lá, middle market aí, o mercado do meio e mercado de entrada, onde, por exemplo, a NHS falou que tem equipamentos até 40 kVA, né? Que boa parte dos nossos associados estão aí, né? Como é que vocês veem a IA trazendo oportunidade para este mercado, para esta fatia, não dos grandes data centers, mas do nosso dia a dia mesmo? Esse é um ponto bastante interessante, que é um ponto que acaba se retroalimentando, né? Que o mercado de IA ele vai acabar atingindo o mercado de no-breaks, puxando o mercado de no-breaks direta e indiretamente. Indiretamente porque quanto mais IA, mais data center, mais no-break vai ser necessário, tá? E quanto mais no-break no mercado, eu vejo que essa questão que o pessoal levantou de monitoramento de serviço, né? Vai ter muito no-break em campo, tá? E vai ficar vários, não só no break, né? Mas quem está monitorando no break para fazer manutenções, os nossos parceiros, aí vai ter vários outros equipamentos também para fazer manutenção. Então, com certeza, é possível colocar ali uma IA para fazer toda a leitura desse fluxo enorme de dados que a gente vai ter de todos os no-breaks em campo, se ainda mais tiver baterias de lítio em campo com toda a leitura de BMS, que não é pouca leitura, a gente pode ter uma IA, um agente de IA para fazer essa leitura automatizada, então a gente está diretamente utilizando a IA, indiretamente por conta do data center, utilizando o no-break para prover a infraestrutura elétrica para manter o data center, e usando diretamente nas questões de serviços, porque o nosso prestador de serviço, que vai englobar ali um parque fabril, um parque de no-breaks instalados em campo, com certeza vai precisar de um agente de IA para fazer esse monitoramento e vai auxiliar muito, né? Para fazer as manutenções preventivas, né? Legal. Uhum. Marcos Donato, vamos na ordem de quem levantou a mão. Eu tenho um pressuposto que fabricante nenhum é capaz de atender toda a demanda sozinho, né? Então, o mercado de data center, ele é um mercado gigante e que se você pega os dados hoje de Brasil,
o mercado de data center no Brasil, ele corresponde a pouco mais de 1% do mercado global de data center. Então, o gap que a gente tem para crescimento, inclusive estima-se aí algo nos próximos 10 anos de atingir cerca de 20, 22% de crescimento. Tá? Então, esse é um ponto. O Walter aqui tem um colega que participa aí junto comigo no DCD há anos consecutivos, e a gente teve até uma rápida oportunidade de bater um papo no evento, agora há cerca de um mês atrás. Nesse ano, no DCD, nós já tivemos visitas de grandes empresas de data center, já querendo buscar outros tipos de alternativas. Por quê? Porque as grandes empresas já estão começando a... Não é falha no sistema, mas é delay na entrega, você tem um atraso... Não estão dando conta do recado, é isso. E André, não vão dar, não tem jeito. A curva de crescimento para esse setor, ela é maior do que a quantidade de empresas que tem hoje para atender. Entendeu? E fabricante, cara, não consegue fazer nada sozinho. Eu sempre falo que o autorizado, a revenda, a assistência técnica credenciada, ela é um braço que representa o nome da tua empresa em qualquer que seja o lugar, entendeu? Então, acho que eu creio que é promissor para todos. É bom para a gente, mas vai ser bom para a cadeia como um todo, na minha opinião. Marcos, é importante que tu fale sobre isso, porque a gente muitas vezes quando fala em data center, a gente fala no hype lá, aquele cara que está lá com 3 MVA em UPS. Mas hoje, quando se fala em conectividade, a gente tem que pensar em equilíbrio. E o próximo boom é Edge. Então, hoje, para que tu possa ter segurança, a empresa de colocation, por exemplo, que tem lá os seus mega estrutura, as empresas, os on-premises, que são as empresas, precisam ter internamente uma eficiência e um retrofit para que ele possa fazer essa conectividade. Sem falar de operações, né, Marcos? Vocês sabem bem disso, e aí o Bernardo e aí o Caio, que a questão da latência mostra que hoje tu tem que trazer para dentro de casa muito serviço. Então, a inteligência artificial, alguns serviços em nuvem, mas tem operações que não vão sair de dentro de empresa. E esse é às vezes, um ponto de interrogação. Não, agora com data center não tem mais estrutura nenhuma em empresas. Não, pessoal. O que nós estamos fazendo, o que vai acontecer, é uma questão de exponencial. Nós vamos crescer o número de estrutura dentro de operações on-premises para garantir essa conectividade, aí por latência ou por segurança. Então, só para trazer um pouquinho aí do nosso dia a dia aí. Ótimo. E eu tenho visto, o Walter Luiz, tinha levantado a mão, desculpa. Desculpa, o Walter tinha levantado a mão, baixou, mudou de ideia, Walter? Não. Não, é que na verdade eu ia na linha que o Luiz acabou de colocar. Os gigantes estão chegando aí para inteligência artificial. Realmente você fala de sites aí de 100, 200, 400 megawatts, são muito grandes os dimensionamentos dos UPS, dos no-breaks, bancos de bateria, tudo isso é numa proporção muito elevada. Porém, a gente tem que resolver o problema de latência. Tem muito processamento que você precisa executar próximo ao cliente. Então, isso vai gerar várias oportunidades de edge, que são os data centers de borda, que tem que estar próximo aonde você precisa, né, desse dado. Então, uma situação vai ajudar a crescer a outra também. Esse é o meu ponto de vista, que é mais ou menos na linha que o Luiz estava colocando. Legal. André, agora já são. Quando o assunto é gostoso, né, o tempo voa, né, pessoal? A gente não passou do primeiro tema e já são 15 para 5. Então, a gente estava imaginando isso. Puxa a orelha. A gente estava imaginando aí. Eu acho que a gente combinou ontem, é mais importante o conteúdo aí do que a gente colocou os temas para nos orientar. Se der para falar de todos, ótimo, né? Mas vamos passar para o segundo aqui.
que evolução. Até para o Walter falar mais daí também. Né? O segundo assunto foi feito para o Walter, né? Exatamente. Então, evolução das baterias, né? Que a gente sempre fala, a questão do lítio, como é que tá. E aí o lítio? Um ano se passou do que a gente conversou no passado. É a realidade. Porque eu já vi gente falando que. Muita gente falava antes que não, o lítio, cara, vai chegar e, porra, vai revolucionar, porque dura mais, e porque isso, porque aquilo. Mas E já vi gente falando, cara, tem bateria estacionária até hoje, cara. VRLA chegou faz 20 anos e tem estacionária até hoje. Tipo, vai ter espaço para todo mundo, né? Enfim. Vamos falar só que o Walter explicou. Pessoal, olhem a bateria de chumbo puro. Te lembra, Walter? É isso aí. Esse começo eu, vamos fazer na ordem inversa, então. É bem por aí, André. Bateria de lítio, ela chegou com um marketing muito forte, uma tendência muito forte. Chegou com promessas de durabilidade, cheguei a ver promessas de 20 anos de vida para bateria de lítio, que hoje o próprio fabricante estima 10 anos e eu já estou vendo o cliente substituir com 8 anos. Né? Bateria de lítio é nova, tecnologia muito nova, muito recente, não está madura. Nós temos bateria, nós temos tecnologia de lítio na C&D, mas eu vou falar agora não como C&D, eu vou falar como Walter, como engenheiro e como profissional da área. Na minha opinião, bateria de lítio não tem maturidade, ela não está ainda consolidada a ponto de transferir o que nós precisamos de uma bateria em uma UPS, que é confiabilidade, a segurança. Comparando com uma bateria de chumbo é um elemento passivo. Uma vez que ela tem energia armazenada, ela vai estar disponível para qualquer necessidade da UPS. Então, qual é o objetivo da bateria? Armazenar energia e deixar essa energia disponível para ser usada quando um equipamento, uma carga tiver necessidade. E a bateria de chumbo cumpre exatamente com isso. Enquanto você tem a energia armazenada, ela vai estar disponível para o UPS. A bateria de lítio, se a gente falar em termos de química, ela vai estar com a energia disponível, porém, ela precisa de uma eletrônica. E essa eletrônica, que é crucial para a confiabilidade, para a segurança da bateria de lítio, ela prioriza a bateria de lítio em relação ao UPS. Isso quer dizer o quê? Qualquer evento, qualquer situação que tende a levar a bateria de lítio a uma operação fora de uma janela segura, né, ela vai se proteger. Ela vai primeiro proteger a bateria de lítio, depois a UPS. Aí eu pergunto, nós colocamos a bateria para dar confiabilidade no sistema e a primeira proteção que ela faz é dela mesma. Né? Então, assim, é claro que isso vai evoluir, isso está evoluindo, nós vamos chegar num nível que isso vai ser superado, porém, hoje eu não indicaria, eu não indico, na realidade, eu dimensiono sistema e sistema, acabei de falar que a gente faz o dimensionamento aqui para esses sites de IA, né, são gigantescos, e eu não coloco opção de bateria de lítio, eu coloco opção de bateria de chumbo puro. A bateria de chumbo ela evoluiu bastante, né, nesses últimos anos também, não só pelo fato de usar o chumbo puro, um chumbo com um grau de pureza maior, mas ela evoluiu também. Alguns fabricantes desenvolveram tecnologias de produção, de processamento, de tratamento desse chumbo, a ponto de minimizar a estrutura cristalina da pasta, né, que vai fazer o material ativo que vai na placa da bateria. Desenvolveu outras alternativas para aumentar a eficiência de recombinação dos gases, de modo a não perder eletrólito durante a vida da bateria, fazendo com que um monobloco de bateria de chumbo atinja 12 anos de vida numa UPS. Então, assim, estamos atingindo com uma bateria de chumbo aquilo que a gente tinha de promessa, expectativa com a bateria de lítio. Né? E aí você começa a associar vários outros fatores. Né? No início, o marketing com lítio era muito forte, no sentido de que é uma bateria
ambientalmente amigável, né? É mais amigável que o chumbo. Aí eu pergunto de novo, né? Uma bateria que para ser produzida ou para ser destinada, reciclada, consome mais água em comparação à de chumbo. Ela é ambientalmente melhor? Ela emite mais CO2 para ser produzida ou para ser destinada, para ser reciclada. Ambientalmente ela é melhor? Então, em termos de sustentabilidade, aquele marketing criado em cima da bateria de lítio também cai por terra. Por quê? Porque a bateria de chumbo a gente extrai da natureza, produz a bateria, usa a bateria e recicla, conseguindo reaproveitar até 98% dos materiais. A bateria de lítio, nós vamos consumir mais água, vamos emitir mais CO2, vamos usar e temos algo para resolver na destinação, né? Que existe destinação, existe reciclagem, mas é custo. Ah, não, nós temos uma segunda vida. Ah, tudo bem, e depois da segunda vida? Continua sendo um problema. Então, assim, isso fez com que vários data centers, vários clientes, não só no Brasil, mas eu percebo isso a nível global. Isso eu estou falando mais de UPS, tá? Mais no break. Estou mais direcionado no break, porque tem outras aplicações que a bateria de lítio está no estágio mais avançado. Mas em termos de UPS, para esses data centers que nós estamos falando, é, eles já estão voltando atrás. E os últimos sites, as últimas especificações, já vêm para bateria de chumbo puro. É óbvio, existem vários fabricantes de bateria de chumbo puro e precisa saber comparar um fabricante com outro, uma tecnologia com outra, porque não é só o fato de usar chumbo puro que vai fazer a bateria durar 10 12 anos, né? Existem outras características associadas a isso, que são patentes e particularidades de cada fabricante. Mas, comparativamente, hoje, o mercado ele vem desenhando as soluções desses data centers com especificação de bateria de chumbo puro, né? Porque ela já está superando, nesse momento, aquelas vantagens todas que a gente tinha de lítio, né? Então, pelo que você colocou, é uma questão de domínio da tecnologia do lítio para no break, para o PS, que você acredita que ainda tem uma etapa aí de masterização disso, para que possa ser usado de forma mais confiável e eficiente. Eu acredito que a bateria de lítio continua sendo desenvolvida, né? Ainda tem algumas questões que precisam ser resolvidas aí de segurança e tal. Ela vai chegar no estágio que vai ser interessante, sem dúvida. Não sabemos estimar exatamente, mas já existem baterias de lítio bastante confiáveis, porém não em escala comercial. Ela não é viável comercialmente ainda, então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. Nesse íntere, a gente tem como alternativa realmente continuar com a bateria de chumbo puro, que vai te apresentar um melhor TCO, melhor confiabilidade, melhor durabilidade. Então, assim, quando a gente soma, até a característica, eu estou falando agora também de situações maiores, que é a característica de reduzir footprint, quer dizer, a área ocupada, que seria menor com a de lítio, já não é verdade se a gente seguir ao pé da letra as recomendações de espaçamento para ter segurança. Porque quando você vai associando, você vai colando racks de baterias de lítio um no outro, você vai potencializando o risco. Então, existe uma recomendação de espaçamento de segurança entre os racks. Quando você faz esse espaçamento, você vai ver que a área ocupada fica maior do que uma solução de chumbo. Então, quer dizer, várias daquelas vantagens, né? Várias daquelas vantagens caíram por terra abaixo, né? E hoje a gente consegue desenvolver soluções com bateria de chumbo tranquilamente, com resultados muito positivos para os clientes. Mas é questão de tempo. Para equipamentos médio, equipamentos de pequena capacidade, a bateria de lítio, às vezes, se aplica bem, ela tem um risco minimizado, porque você está falando de um módulo só, menos densidade de bateria ali naquela solução. E eu acho que é por aí que vai
continuar o desenvolvimento até a gente atingir uma confiabilidade para usar nos grandes sistemas, né? Deixa eu Eu só... acho que foi uma... O Marcos, pode falar, Marcos. Não, mas tem alguém que levantou a mão eu aqui, não acho- teve? Vai, Opa, Marcos, vai lá. desculpe. Vai lá. Não, é só uma constatação de que o movimento feito pelo lítio, e talvez tenha sido muito mais marketing do que efetivamente o produto em si, né? Ele, de uma certa forma, provocou o chumbo, né? O chumbo que estava meio estagnado, tomando conta de todo. Opa, vamos nos movimentar, e aí vem a pureza do chumbo, vem todas essas características, que surpreendente, né? Porque se tinha a noção de que o lítio era o final do chumbo. Era o final, efetivamente, lá, estou falando de 3, 4, 5 anos atrás, né? Então, se verifica hoje que continua no processo crescente, e acho que tem espaço para o chumbo ainda, né? De alguma forma, desenvolver alguma coisa ainda confiável, né? Porque, de fato, ele está sedimentado no mercado mundial, né? Comparativamente com o lítio, né? É só essa constatação na minha visão. Alguém tinha levantado a mão também? Acho que foi o Vinícius. Tinha levantado a mão. Vai lá, Vinícius. Fazer um adendo, um contraponto aí, que as falas do Walter talvez tenha sido até um balde de água fria aí pro pessoal que gosta do lítio. Mas, de fato, hoje em dia, a bateria de chumbo está bem consolidada, que é uma bateria já... É uma tecnologia legado, né? A gente já trabalha com bateria de chumbo na humanidade aí já faz mais de 100 anos, né? E a bateria de lítio, ela é bem recente, a tecnologia de lítio aí em alta escala, como a gente está vendo hoje, ela começou recentemente aí com o incentivo do governo chinês em produção de lítio lá dentro da China, que hoje está dominando o mundo, né? Então, eu vejo que a tecnologia, a confiabilidade do lítio, ela está andando em passos largos por conta da escala do uso do lítio, né? Principalmente na área automotiva, que exige uma confiabilidade muito alta, e a gente tem visto isso, né? Não faz muito tempo atrás a gente via alguns acidentes aí relacionados à bateria de lítio, que ela vem caindo bastante, e de fato a bateria de lítio ela depende aí de um sistema supervisório bem mais avançado que uma bateria de chumbo, né? Mas que é questão realmente só de tempo, e esse tempo eu acredito que vai ser muito curto por conta da escala da bateria de lítio hoje, que é muito utilizada aí em sistemas de automotivos, sistemas de armazenamento em bateria também está começando a ficar muito popular. Então, o parque instalado de bateria de lítio é muito grande, e acredito que a tecnologia ela tende a avançar muito rápido, em passos muito rápidos mesmo, né? E hoje, de fato, né? Se a gente considerar hoje, a bateria de chumbo puro, ela bate de frente com a bateria de lítio. É confiável, tem uma quantidade de ciclos considerável também, uma longevidade muito alta, e hoje, de fato, a gente pode utilizar a bateria de chumbo puro, até porque o no-break não sai por aí andando, ele vai ficar estacionário, né? Não é um problema ser pesado. Então, de fato, hoje a gente pode ainda confiar muito na bateria de chumbo, na de chumbo puro em casos aí que necessitam de ciclagens, muitas ciclagens, né? Mas eu acredito que no curto período de tempo aí a gente começa a ver bastante baterias de lítio também no mundo de no-breaks. Aí, obviamente, começando com no-breaks grande porte, porque o chumbo hoje, o lítio hoje não é um componente barato, a demanda é muito alta também, né? Então, acredito que ao passar do tempo aí, dentro dessa janela aí de até 2030, talvez a gente comece a ver aí os no-breaks a utilizar comercialmente, né, as baterias de lítio. Legal. Caio, tá na fila, vai lá. Bom, vou falar rapidinho, até para não me estender tanto o tema. Fazendo um contraponto também, tem o mercado, posso chamar de mercado primo do nosso de UPS, o mercado de telecomunicações, energia DC, tá? As baterias de lítio já consolidaram, né? Então, hoje, o preço da bateria de chumbo contra a bateria de lítio nos gabinetes de reticadores, telecom, das operadoras, ele é muito similar, mas a gente pode dizer que mais de 90% dos gabinetes eles já estão com essa tecnologia, tá? Claro, gabinete de telecom, de operadora, é em local remoto, não precisa de uma confiabilidade tão alta quanto ao de energia C, que a gente chama aqui, de UPS. Tem as outras questões técnicas, tal, que a gente pode citar, mas
se olhar, por exemplo, 5 anos atrás para o mercado de telecomunicações, que era somente chumbo, ele mudou para esse ano. A gente tem aí quase consolidado o mercado de lítio, tá? Outro contraponto, outro ponto que eu ia citar, não sei se foi citado, mas é a questão do combate a incêndio, que é essencial, e esse é um grande, talvez, terrorista ali para as baterias de lítio, tá? Então tem as normas, TUV, UL, etc., que são necessárias, mas isso é o que pode encarecer um projeto, né? E um outro contraponto que eu ia citar, que é mais uma viagem do que dados, vocês notam que o preço de bateria de lítio ele tem diminuído ao longo dos anos. Então a gente pega um banco de lítio de 5 anos atrás, era muito mais caro do que um banco hoje. E vocês estão vendo também que o preço de gerador de diesel tem aumentado, né? Se pegar um gerador de 5 anos atrás contra o gerador desse ano, muito maior. Então, sei lá, uma curva ascendente, outra decrescente, quem sabe daqui a uns anos as baterias, o armazenamento não posso substituir o gerador. Não é dado, tá? É só um insight. Um insight que é o que eu gosto de olhar o passado para a gente prever o futuro. E é uma coisa que tem acontecido. Legal, Caio. Marcos Donato. Eu já acho que assim, eu tenho visto uma manobra sobre procura de bateria de lítio, mais procura do que propriamente projeto consolidado, entendeu? Os orçamentos, pouquíssimos orçamentos que eu tive a oportunidade de fazer, eles na verdade desandaram por uma questão de precificação. Então, eu acho ainda que ambientes industriais são ambientes que, pelo menos a médio prazo, não deve aceitar com tanta facilidade sistemas de UPS com bateria de lítio, no meu ponto de vista. E nichos mais econômicos, porque a gente sabe que nosso país exige, entendeu? Você tem nicho de mercado para tudo quanto é segmento. E eu acho que nichos mais econômicos também ainda vai perseverar ainda a utilidade de baterias de chumbo, baterias inclusive de maior tecnologia, como as que o Walter falou, de chumbo puro, que isso sim isso eu tenho encontrado com bastante frequência. Então, para quem quer uma bateria mais robusta, uma bateria que ela tenha mais ciclagem, uma bateria que tenha mais desempenho, que você vai ter um custo de manutenção muito menor a longo prazo. Então, eu acho que ainda as baterias de chumbo devem perseverar aí por bastante tempo, na minha opinião. Walter? Só para fechar rapidamente, né? A minha observação está bem direcionada e focada nas UPS, tá? No Breaks, mas eu estou totalmente de acordo com o que o Caio colocou. Alguns setores e outras aplicações, realmente as baterias de lítio estão desenvolvendo. São aplicações que nós chamamos de menos críticas, elas são mais remotas. Nós fornecemos, inclusive, pela CID Trojan, a gente tem baterias de lítio, linhas, né, e fornecimento constante, fornecimento menos crítico. Então, a observação está mais para o PS. E um adicional, quando o Caio tocou no sistema de segurança, sim, esse é o desafio, né, como proteger, né, por isso que eu fiz referência ao espaçamento. E com relação às seguradoras, a bateria de lítio ela continua com a classificação de um produto de risco espontâneo, o que leva os custos de seguro a valores mais elevados. E o fato de estar diminuindo os incidentes, os problemas, isso não quer dizer que está resolvido. Há um mês atrás, um data center do governo na Coreia, em coisa de 15 dias, pegou fogo 2 vezes por causa das baterias de lítio. É muito recente, de um mês atrás. A Coreia, onde nós temos fabricantes de baterias de lítio renomados. Então, assim, a pergunta já melhorou, está evoluindo? Sim, mas já está seguro ao ponto de colocarmos a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Ou isso pode acontecer no meu data center? Então, esse é o ponto. Uma última provocação de lítio. Vocês veem a possibilidade do lítio não pegar no mercado de UPS? Sei lá, algo como aconteceu com quem é um pouco mais antigo, vai lembrar do
tinha o DVD, aí veio o disc laser, né? Que era um disco grande, que não sei, ou o Blu-ray também, né? Que o Blu-ray quando o LD, veio vai né? acabar, LD. LD, vai acabar com LD. tudo, LD, exatamente. E, pô, em um ano o negócio morreu e veio já uma outra tecnologia que substituiu. Vocês acreditam que o lítio, sim, ele vai evoluir e será uma realidade para o PS, ou ele corre o risco de, por todas essas questões, de ser atropelado por uma outra tecnologia ou uma outra demanda? Posso falar? Bom, eu não sou dessa época desse equipamento que você mencionou aí, que você fez referência, mas com relação às baterias, não, eu acredito que a bateria de lítio vai chegar assim para as UPS, para os no-breaks, tá? É só uma questão, se evoluir um pouco mais, por exemplo, a bateria de lítio de estado sólido, é, se ela se tornar uma solução comercial, de valor comercial, está resolvido. Então, e ela já existe, já é comprovada, ela não é comercialmente viável ainda. Ela tem menos densidade de energia comparado com essas soluções que nós temos hoje, mas eu acredito que ela chegue em breve aí também. É difícil estimar o tempo, mas hoje tudo corre muito, né? Legal. Bem, conectando nesse tema de baterias, o terceiro tema aqui é BMS, telemetria, a bateria como ativo, né? Como é que vocês têm visto isso no mercado? Como é que vocês têm entendido esse movimento e que tipo de oportunidade isso pode gerar para as associadas à Bratene e empresas do mercado? Bom, BMS, a telemetria em si, eu acho que linka com tudo que a gente já conversou até aqui, né? Que é o serviço, se a gente pensar no no-break, né? O serviço que o no-break ele vai gerar, o valor que ele vai agregar, né? De manter a energia sempre disponível, sempre vai depender de um serviço de manutenção preventiva, corretiva, o que for. Então precisa sempre ter um técnico ali que vai agregar essas manutenções, né? E para essa manutenção ser bem assertiva, o interessante é que exista essa telemetria, né? Que seria o software, todo o ambiente ali de medição para o técnico saber exatamente o que tem que ser feito, quando que tem que ser feito, para realmente usar a bateria, inclusive a bateria, né? Se a gente começar a falar sobre no breaks com o PS, né, assim como a gente já comentou, as baterias de lítio, elas são realmente necessárias ter um BMS bem mais complexo que uma bateria de chumbo normal, né, um BMS de uma bateria de lítio, todas as células elas têm que ser monitoradas, né, e dentro de um sistema de UPS, a gente utiliza vários módulos de bateria de lítio, então o fluxo de informação é muito grande, então a telemetria é extremamente necessária nesse quesito para realmente agregar valor e ser mais assertivo na hora de alguma manutenção, né? Então, a gente vende o UPS, na verdade não vende o UPS, né? Vende o serviço de garantia de disponibilidade. Esse daí eu acho que é a palavra-chave, né? E aí, para esse serviço, está envolvido tanto o hardware quanto o próprio serviço de manutenção e manter o sistema no ar, né? E para isso aí realmente vai precisar de uma telemetria aí que ligue os dois pontos, né? O técnico e os no-breaks em campo. O André, obrigado, Vinícius. Tá tendo algumas perguntas no chat. Eu não sei Opa. Bom, a gente tem ali o Rafael, né? Eu sei que a gente está no item BMS já, mas o Rafael, o Gamba, ele fez o seguinte: mas a tecnologia de lítio não está em fase embrionária ainda. Não existem evoluções que vão melhorar essa solução, como introduzir o grafeno para aumentar a expectativa de vida útil, né? Então, eu acho que de uma forma, não sei se vocês querem comentar sobre isso. E depois temos o Jason Becker, que também fez aí um questionamento sobre baterias, e o Maurício, né, da NHS, sobre baterias de sódio. Então, não sei se rapidamente a gente consegue hoje responder o pessoal, né, principalmente nessa questão do grafeno, sódio, né, e aí depois a pergunta do Jason, ele está apenas reforçando aqui um pouco a questão da utilização de bateria de lítio. Não sei se o Walter, se rapidamente acho que consegue falar um pouquinho dessas duas, né? Grafeno e sódio. Posso responder aqui, então.
A questão da evolução da bateria de lítio, sim, continua. Não é uma questão só de usar grafeno para aumentar a vida útil. A questão da bateria de lítio, a segurança está na questão do eletrólito, que é um eletrólito orgânico, e, e é por conta dele ser orgânico, quando ele entra em contato por uma questão de se entrar em contato com oxigênio, por exemplo, ele explode, ou então uma questão de temperatura leva ele a uma explosão. Então é uma questão de resolver o problema do eletrólito na bateria, independente da liga. Hoje nós temos mais de 20 poucos tipos de liga sendo testadas, ensaiadas, algumas já descartadas, outras continuam em evolução. É uma questão de tempo, a gente vai chegar numa liga com um eletrólito que seja confiável. Tá? A do Jason, considerando que as baterias de chumbo puro, em termos de vida útil, são equiparadas às baterias de lítio, mais seguras e mais baratas, podemos dizer que a única vantagem da bateria de lítio seria a capacidade de recarregar muito mais rápida em aplicações UPS, recarga rápida, demanda muita potência, ok. Sim e não, Jason, porque uma bateria de chumbo puro também nos permite carregar com cargas mais rápidas. A gente não precisa ficar limitado a 10% da capacidade, a 20%. Nós temos bateria de chumbo puro que a gente recarrega com 50% da capacidade. Então, quer dizer, em 2 horas você tem uma bateria 100%, uma bateria 100% descarregada, em 2 horas você está com ela 100% carregada. A gente consegue aumentar. Só que é óbvio que precisa de um UPS com mais potência. O carregador tem que ser bem maior. Não necessariamente na prática você vai precisar disso, porque os sistemas UPS nesses data centers, nessas aplicações que nós estamos nos referindo, eles raras vezes descarregam a bateria com profundidade. Então, ela descarrega por transitório, descarrega por picos, por oscilações, e são descargas muito curtas. Então, você não precisaria de um superdimensional carregador para acelerar. Talvez isso faça sentido em situações solares, situações de energia solares, tipo uma BESS, você tem um sistema de armazenamento ali solar, eólico externo, e aí você pode usar a bateria de chumbo puro com aditivo de carbono, e você pode elevar a corrente de recarga dela num nível muito próximo também de uma corrente de recarga da de lítio, e ganhar tempo para restabelecer o armazenamento. Bateria de sódio existe, é uma tecnologia também já comprovada que funciona, não é viável comercialmente ainda, não tem produto em escala comercial. Pode ser que venha a ser também, existem empresas envolvidas em desenvolvimento, em evolução da solução de sódio também. Não sei, não saberia dizer para vocês qual delas que vai chegar na frente aí a ponto comercial, para abraçar essa fatia de mercado aí. Obrigado, Walter. Perfeito. Obrigado, Walter. Posso só fazer um encerramento, então, de bateria de lítio? Para gente ir para o próximo tema? Então, resumindo, pessoal, falando agora para as assistências técnicas, podem ficar tranquilo que manutenção, troca de bateria ainda vai continuar por muito tempo, que os fabricantes... Assim, eu ouço isso desde, acho que 2016, me pergunto, pô, Caio, agora vocês vão começar a vender bateria de lítio, a gente não vai ter mais troca de bateria anual, vocês vão né? Mas assim, por enquanto ainda não, tá? Talvez no Fórum Abratene 2030 seja um outro panorama, mas até o Fórum Abratene 2025, podem ficar tranquilo que a receita recorrente de vocês ainda vai ficar segura em boas mãos, tá? É isso, né? Comunidade agradecer aí, obrigado. Comunidade de nobrequeiros. Temos ainda uma esperança. Isso, foi um recado direto agora. Né? Que a gente falou, e todo mundo só queria saber isso. Voltou pro chumbo. Boa. Não, é importante saber, a gente gosta sempre de acho que tem uma questão da gente conversar sobre alguns temas mais, digamos assim, inspiracionais, mas no fim do dia a gente tem que ir pro que paga a conta mesmo e pro prático. Eu acho que o nosso associado tá esperando isso. Tipo, para onde eu vou? Para onde eu devo correr? Para onde então, o lítio, pelo menos o recado que eu entendo é, ok, não precisamos nos preocupar com isso agora, é acompanhar, monitorar, mas tem aí uma linha do tempo ainda
que não é curta de desenvolvimento da tecnologia e chegada no mercado, né? Acho que isso é o mais importante para o associado, né? Passando para o próximo tema aqui, cadeia de suprimentos, estratégia industrial, enfim, indo para o popular, o que a gente está imaginando aqui? Primeiro, nós temos reforma tributária que está em andamento, começa agora a partir do ano que vem, que vai ter um impacto, ela se desdobra ao longo de anos aí, mas já começa a ter um impacto. A gente tem sempre a questão cambial, que é uma questão que preocupa e que impacta, né, os fabricantes. Então, como é que vocês têm visto em termos de estratégia, de oportunidades, essas questões de fornecimento, de não ter ruptura, de ter estoque de peça, de conseguir dar o suporte para as assistências e que tipo de atenção os associados deveriam ter nessa nova reforma tributária? Eu sei que é um assunto novo e não somos tributaristas aqui, a Bratene está até vendo de fazer um novo evento para falar especificamente disso, mas assim, de forma mais abrangente, tem algum ponto de atenção, algum ponto de oportunidade que vocês entendam que os associados deveriam, que as empresas do mercado deveriam estar olhando para? A reforma tributária, ela vem com... Hoje, quando você fala sobre reforma tributária, vem com alegações, inclusive, que ela pode impulsionar o nosso PIB a partir do ano que vem a crescimentos aí de 2,5% a 3,5%. Ninguém sabe se isso de fato vai acontecer ou não, né? Agora, o que acontece é que a reforma tributária, a forma hoje como eles nos mostram, cara, ela é muito ampla, né? Ninguém consegue ter visibilidade do que vai ser a reforma tributária como um todo lá na ponta final. Ninguém vê. Onde vai chegar isso, né? Onde vai chegar? Cara, não tem, é um túnel que não tem fundo ainda. Ninguém vê a luz. O que a gente sabe hoje é o que entra em vigor agora a partir de janeiro, né, que é o IBS e o CBS, que não vai mudar praticamente nada. Nesse momento não muda praticamente nada, né? Agora, no escalonar dos próximos anos, e aí sim a gente vai começar a ter visibilidade do quanto isso vai trazer de benefício ou de sacrifício, depende, né? Então, assim, do ponto de vista inicial do que se faz agora a partir de janeiro, a gente não precisaria nem mexer, por exemplo, com preço, entendeu? Porque você tem a inclusão de 2 impostos aí que basicamente eles vão substituir outros, né? Então, o que se espera, na verdade, e a minha expectativa, e acredito que de todos aqui, é que a gente tenha uma reforma tributária, se possível, a curto prazo, de que traga benefício para a indústria, para o fabricante. E quando eu falo benefício, eu estou falando em redução mesmo, né? Queda, que seja pouco, mas que tenha um pouco de queda nos tributos, né? No que você paga. Porque isso sim traz benefício diretamente para o custo do produto, para os investimentos que a gente pode fazer dentro das nossas empresas, dos investimentos que a gente pode fazer com novos produtos, né, trazendo novos produtos. E todo mundo aqui trabalha com importados, então, cara, a gente depende de câmbio, depende de N fatores, o tal do frete marítimo, que também oscila assustadoramente, ora impacta diretamente no preço. Então, eu quero olhar para a reforma tributária, olhando esse benefício de que vai crescer no PIB, no momento em que a gente vê a redução de algum imposto pesado que a gente tenha. Então, se isso acontecer, cara, eu acho que a gente vai surfar, todo mundo, entendeu? Perfeito, Marcos. Olha, você foi brilhante aí. Eu acho que essa questão de redução para os empresários, né? E, obviamente, para a cadeia produtiva, significa reduzir tributo, não significa aumentar lucro, né? Margem, é realmente trazer verba, trazer recursos para desenvolvimento, né? Do Claro. mercado, do produto, da indústria, enfim. Exatamente, eu acho que tem que ter essa visão mesmo, né? De reduzir custo não significa aumentar margem, significa investir, reinvestir, né? Entendeu? E numa coisa que está no nosso mão, né? De uma certa forma, está no nosso controle, né? Claro. O dinheiro reduzido do tributo. O tributo vai e a gente não sabe para onde ele foi, né? Ele tendo essa A condição, gente só fica vê dentro ele de casa. saindo. Você só vê ele Exatamente, saindo. exatamente. Perfeito.
Acho que o Bernardo. Eu acho que se puder complementar um pouco aí, acho que vocês foram muito corretíssimos aí nos apontamentos referentes à parte da reforma tributária e poder fazer uma correlação aí principalmente com anos de eleição, né, que a gente sabe que são momentos de incerteza, e quando a gente pensa em reforma tributária, o que nos traz, né, acho que o sentimento de todos é esse sentimento de incerteza, né, e além da questão da redução de impostos e a gente poder movimentar mais a economia, eu vou dizer por mim, assim, falando como indivíduo, não como empresa, tá? A percepção que eu tenho, e acho que de boa parte das pessoas com quem eu converso, é que nada está certo. E esse sentimento da incerteza dentro desse tipo de discussão, querendo ou não, freia, né, as possibilidades ali de investimento, as possibilidades de negócio. Isso, vou dizer assim, o sentimento que eu tenho é que a vontade é que isso seja logo resolvido para que a gente possa seguir para fazer de fato negócio, né? E a gente não precise gastar tempo ou se sentir inseguro com esse tipo de assunto, né? Uhum. É que de uma forma também se altere a avaliação de Selic, 15%, não existe investimento para uma rentabilidade desse tamanho, enfim, eu acho que são alguns tópicos que a gente não conseguimos tratar aqui, né? Mas realmente é isso, né? Muito bom. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final. Acho que está na hora de fazer o nosso sorteio, né? Senão a gente não vai conseguir fazê-lo a tempo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o que nós teremos de sorteio e aí eu já vamos fazer ao vivo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Nós temos a Delta nos forneceu um kit brinde. Nós temos da PHD um kit aqui maravilhoso. Eu quero ganhar esse kit, hein, Marcos? Esse kit Olha churrasco só, cara, aqui tá. Tá completo. Tá até eu quero ganhar esse aí, viu? E tem até uma cachaçinha, é isso mesmo? Ô, André. E acompanha a picanha, Marcos? Cara, eu vou te falar. Tem cachaça mesmo, viu? Opa, eu vi. Esse kit tá todo mundo querendo. Fica aí pro ano que vem, então, seu evento num churrasco aí, com todo mundo aí, cara. Exato. Aí nós temos aqui, ó, o Walter aqui cedeu 5 kits de mochila. Nós temos a NHS, que nós vamos sortear um no break, um Mini 4800VA. E a Intelbras também um no break interativo, da área de segurança. Qual que é a potência desse equipamento, Bernardo? O Bernardo não, é o Vinícius, desculpa. É 600 VA. 600 VA. Ele é bem preparado aí para sistema de segurança mesmo, para dar bastante autonomia, baixas perdas internas, então voltado aí para dar autonomia para cargas pequenas de segurança. Maravilha. Então, bem, como não dá para fazer sorteio à moda antiga aqui, pegar um globinho e ficar girando igual bingo, nós vamos fazer aqui no Excel. Eu coloquei todos os participantes aqui, eu não consegui filtrar ainda os que já... aqui estão todos que se registraram, tá? Mas só vai valer para o sorteio, primeiro, um ganhador, quer dizer, cada pessoa só pode ganhar em um sorteio e só quem compareceu ao evento. Então, nós vamos sortear aqui e a pessoa fala aí no chat, tô aqui, e depois a gente vai entrar em contato com ela para poder despachar o brinde, tá? Então, o André, tu tá bonzinho, né? Tu tá bonzinho, né, André? Era só para os associados, mas agora vamos. Já tá abrindo, né? Final de ano, Papai Noel tá aí, vamos abrir essa exceção aí. No ano que vem já sabem. Exatamente. Então, vamos lá. O primeiro brinde, que é o kit da Delta, aqui, agora eu vou... O maior número aqui vai ser um vencedor. Então, vamos lá. Sidney Pereira, @texis.com.br. Será que ele tá aí? O proprietário do Sidney, né? Proprietário. Será que tá aí? Entra no chat. Se alguém de nós aqui viu a pessoa no chat aí também, é só dizer, não precisa provar, não, é só... E eu não tô vendo o Sidney não, hein? Então dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu vou pro segundo aqui. Putz, que dou-lhe duas, dou-lhe três, pronto, vamos pro segundo aqui, Daniel, @hdspr.com.br. O Daniel aí. Olha, Daniel.
O Daniel, cadê ele? Ele gosta de cachaça, hein, meu? Olha lá, É. entregando os caras aqui. E tem Marquinhos, outra pô. coisa, tem que tirar foto quando receber e mandar pra gente depois. Exatamente, Isso. exatamente. Bem, Daniel também não tá. Vamos pro terceiro aqui. comercial@powertechservice.com.br. Quem que é? O pessoal aqui, o quarto colocado já tá torcendo pro terceiro também não tá, né? Tá aparecendo listação isso aí, hein? De entrar É, com né? recurso, Vai impugnar o sorteio aqui, né? Bem, o comercial também não tá. Vamos pro aqui. Meu nome nem tá. O Ronaldo colocou que o nome nem tá na lista. Não, a lista vai até aqui embaixo, ó. Estão todos, ó, são 150 aqui, ó. Tá vendo? Todos esses participantes. Aí. Tá aqui sim. Vamos lá, então, próximo aqui, carolina.lira@ampla.com. Carol da Ampla. Tá aí, Carol? Eu acho que eu vi a Carol entrando, hein? Não entrou, pô, ninguém tá querendo levar o prêmio. Eu vou pegar pra mim esse prêmio, viu, pô? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pronto. Próximo aqui, Diego.Martins. Diego, tá aí? Não, você pulou a VEG, André. Oh, desculpa, perdão. Sovrani@veg.net. Não tá também. Diego.Martins. Precisa ser rápido, vou começar a ser mais rápido. Diego.Martins@epartners.io. Dou-lhe uma. Três. Próximo. moriomamura58@gmail.com. Próximo, aqui amigo do Walter agora, ó. aantonelli@cdtrogan.com. Bom que essa eu não preciso mandar, essa daí já tem lá. Tá aí, ó. Não. Não. Bem, vocês vão olhando aí o chat, porque eu não consigo olhar os dois. Chegou. Luiz, turma sua agora aí, ó. vendas03@spspower.com.br. Opa, tá aqui, ó. Caroline. Então, pronto. Deixa eu marcar aqui, então, o primeiro brinde da Caroline. Parabéns, Caroline. Vamos para o segundo agora. Deixa eu atualizar aqui a lista. Aí. Vou conferir se estão todos aqui. Colocar até o final aqui. Aí. Vou atualizar. Vamos lá para o segundo sorteio. Colocar em ordem alfabética, vamos lá. E o vencedor do segundo é atendimento2@ampla.com.br. Quem que é atendimento 2? Tá aí? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos fazer igual leilão agora rápido. Vai ser dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa, aqui. Sou eu, Toshio. Tá aí? Rafael Toshio, parabéns. Vamos colocar aqui. Eu marco, depois eu passo para os fabricantes quem ganhou. Vamos para o terceiro. Terceiro brinde, que é o segundo foi o kit churrasco da PHD e agora as mochilas da CID. As mochilas, vamos lá, vamos pegar os 5 primeiros aqui. A gente sorteia as mochilas todas de uma vez, eu acho que é mais fácil até pelo tempo, que a gente já está em cima do tempo. Aqui, ó, Alessandro.Caires, datas. Alessandro tá aí. Tá aí? Então, Alessandro tá aqui. Terceiro. E o Demar também levou, hein? Na NHS. Aí. E o Demar tá aí. vendas1@nobreaksul.com.br. Quem tá aí? vendas1@nobreaksul. Tá aí? Eu. Tá aí. Pronto. Júnior. Falou Júnior. eu. Já ganhou aqui a terceira mochila agora. A quarta mochila. paulo@ersnobreaks.com.br. Paulo, cadê você? Paulo não tá aí não, hein? Opa. Não vale o Idemar ganhar. Tô falando, vai ter impugnação, vai ter recurso, depois isso daí vai ter que subir para o STF. Paulo não tá. cristcnb@hotmail.com, tá aí?
Cristec NB, eu acho que é Cristec. Deve ser isso aqui, não tá? Ah, tá aí. Cristec, aí Opa, fala que Cristec, tal. Marcelo. Tá aqui. Vai ser. Boa tarde, está aqui. Então, Foi boa. quase Então, esse, hein? aí, ó, quase, hein? Pegou pelo... E vendas4@logmaster.com.br. Tá aí, vendas4@logmaster. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa, Tá aqui. olha, foi no... Laísa. É, Laísa. Laísa. Ótimo, então tá aqui, pronto, as 5 mochilas da C&D. Agora nós temos o no-break da NHS. Então deixa eu tirar esses daqui, que a gente juntou todos. Vamos atualizar aqui a numeração. Vamos ver agora quem vai ganhar o no-break da NHS. Opa, coloquei o contrário aqui, é o maior para o menor. Aqui. Opa, NHS. aí é sacanagem. Não. Esse aí não Aí vale, eu não. vou, Pode não, culpar. eu vou Chama o VAR impugnar. aí, André. Não, eu vou Esse impugnar. aí eu Aí não não. deixo. Não, Esse- o segundo aqui, ó. CM Serviço Eletrônicos @gmail.com. CM Serviços Eletrônicos. Tá aí? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Próximo. Eduardo, da PWM Energia. Eduardo tá aí? Eduardo estava no chat, o Marcos Melo, mas é só uma Está... declaração. Será que vale isso? Não. Produção, Final. vale ou não vale? Estava no chat? Não, precisa estar até o final. A produção Tá vendo falou que que tem que somos estar da até o mesma final. Somos da mesma. E aí, pessoal, vale ou não? Hã? Ele assistiu, mas ele estava aqui? É. Ô, Marcos, o Eduardo estava? Ele participou? Se ele participou, ok. A gente deixa. Tava assim, ok. Então, legal. Então, é o Eduardo. Eduardo aqui. Deixa eu marcar o Eduardo, então. Esse daqui. E vamos para o último agora. Ó, e a Caroline entrando agora. Ah, tarde demais agora. Vamos lá. O último sorteio, que é o no break da Intelbras. Quem ganhou foi Antônio Nicael, @ampla. Tá aí, o Nica? Aí. Tô aqui. Opa! Tá aí. Aí, ó, tá aí de primeira, hein? Parabéns. Tava ali, ó, e outro já defendendo. Tá sim. O pessoal tá se ajudando. Então temos aqui os... Deixa eu marcar aqui agora. Os vencedores, então, Vendas 03 SPS Power ganhou o brinde da Delta, o atendimento da Ampla ganhou o brinde da PHD, o kit churrasco, as mochilas da C&D foram para o Idemar, para o Alessandro, para Cristec, não lembro a pessoa, mas é esse e-mail, o Vendas 4 Logmaster e o Vendas 1 @Nobrexsul. O Eduardo da PWM ficou com o no-break da NHS, e o Antônio Nicael com o no-break da Intelbras. Perfeito. Ok? Vou salvar aqui para fins de auditoria futura, mando para os fabricantes, depois nós vamos fazer contato com cada um de vocês aí para receberem os seus prêmios. Do mais, bem, eu acho que agradecer, estamos em cima do tempo aqui, eu acho que agradecer, deixar para fazer as considerações finais aí, agradecimentos para cada um de vocês. Podemos começar pela ordem contrária agora, vai o Walter e depois a gente vai seguindo aí. Obrigado. Bom, obrigado a todos pela participação, obrigado a Bratene por mais essa oportunidade. Me mantenho aí disponível para qualquer dúvida, qualquer comentário, análise, e aproveito para desejar a todos aí um bom final de ano, boas festas e que 2026 seja repleto aí de realizações e saúde. Maravilha. Quem vai? Pode ser eu. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer muito grande aí poder
dividir, né, esse espaço com os colegas aí de profissão, alguns de vocês aí bons amigos, e falar que a PHD está à disposição porque vocês sempre precisarem. E quero também desejar boas festas, um final de ano aí repleto de paz. A gente está precisando de paz, saúde, e que 2026 aí estejamos todos com as energias recarregadas aí para um ano repleto de alegria e prosperidade. Obrigado, viu? Legal, Marcos. Boa. Bom, só agradecer a Bratene novamente por esse convite. Espero que a gente consiga ano que vem também participar, trazer novidades, pensar em algo novo também para a gente inovar para o ano que vem. Acho que foi bem bacana. Agradecer a presença de todos aí. Eu sei que ficar 1h30 aí ouvindo os outros falar não é tão legal assim, mas acredito que foi bem dinâmico. Acho que a gente conseguiu esclarecer e propor também a gente fazer mais, né? Com talvez alguns temas específicos, ir um pouquinho mais na parte técnica, não sei, pensar Legal. alguma coisa, usar essa rede que vocês têm, o alcance que a Bratene tem, né? Tanto com os fabricantes quanto com os parceiros, acho que é essencial. E desejar aí um excelente fechamento de ano todos. Espero que todos tenham batido as metas, superado aí em 50% do ano passado. E ano que vem, mais 50% para todo mundo. Maravilha. Excelente. Bom, queria agradecer aí o pessoal da Bratene pelo convite. É a primeira vez aqui, a primeira espero que de muitas, tá? Parabenizo aí a iniciativa da Bratene. É muito interessante a gente manter esse contato aí com todos os colegas aí de mercado. Agradeço aí os colegas também. E todo mundo que participou aí também, né? Boa tarde a todos e um ótimo final de ano aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Também gostaria de agradecer aí o pessoal da Bratene, todos os presentes aí. Acho que foi um evento bem inspirador aí. A gente vê que todo mundo está na mesma toada aí, em sincronia, e buscando o melhor para todos, né? Então eu acho que a iniciativa aí da Bratene de juntar esse pessoal e a gente poder ter esses momentos de discussão, vamos dizer assim, tirando um pouco a competitividade, mas estando junto para discutir isso, eu acho que é muito importante nesses momentos aí, ainda mais um país desafiador e a gente ter esse canal aberto para a gente poder conversar e trocar essa ideia, acho que é muito importante, né? Então eu queria desejar aí um feliz final de ano aí para todos. Agora, quem trabalhou, trabalhou, quem bateu meta, bateu, agora já comemorar o Natal, pular as ondinhas, é isso aí. Um abraço, pessoal. Maravilha. Legal. Rapidamente, obrigado, amigos, né? Caio, Marcos, Donato, Vinícius, Walter, Bernardo. Obrigado pelo retorno, pelo feedback de vocês. Acho que foi, sem dúvida, esse será, sem dúvida, o melhor de todos, e talvez pior do que o próximo, né? Mas realmente foi muito bom, engrandeceu a nossa comunidade, né? Um bom final de ano a todos, com bastante saúde, e esperamos que 2026 a gente esteja apresentando muito mais, né? Deixando esse legado da Bratene juntamente com vocês. E nós temos uma expectativa de que no ano que vem, no início do ano, a gente vai desenvolver uma ideia de ter os fornecedores junto à Bratene para fazer lançamento de produto, para se comunicar com a comunidade, dar treinamento eventualmente. Nós estamos preparando esse material, vamos falar oportunamente, né? Com cada um de vocês, preferencialmente, mas com todos os fabricantes e fornecedores de baterias e assim por diante. Tá bem? Legal, Muito Marcos, obrigado bem a lembrado. todos, foi do cacete, realmente muito bom. Legal, gente. Bem, o Marcos já agradeceu a todos aí. Muito obrigado a todos que participaram, todos os fabricantes. Desejo a todos aí um excelente fim de ano, ótimas festas e em 2026 com excelentes resultados para todos aí, muito sucesso. Legal? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo evento da Bratene. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.